Fala, turma boa! Está começando mais um Rolling Talks, o teu podcast onde a gente fala sobre vendas, gestão, negociação, liderança, carreira, tudo aquilo que vai edificar, engrandecer e transformar a tua vida sempre para melhor através de dicas, insights, valorosas situações que os nossos convidados trazem para você. Você escuta aí de casa, escuta no Spotify, assiste através do YouTube, tudo isso trazendo sempre excelentes conhecimentos para a tua carreira. Antes de qualquer coisa, para o que você está fazendo e te inscreve aqui no canal do Rolling Talks. Não importa se tu está na televisão, não importa se tu está no smartphone, não importa se tu está no computador, te inscreve agora para não perder a oportunidade de toda sexta-feira, 19 horas, ter um novo episódio do Rolling Talks aí no sininho das notificações do seu telefone. Nessa semana a gente passou de 12 mil visualizações no YouTube, o que me deixa muito feliz e agradecido. Então, muito obrigado a você que está acompanhando todos os podcasts de Rolling Talks, está acompanhando os shorts aqui no YouTube, e saiba que lá no Instagram, @LucasMRolim, tem os cortes, né, as pílulas de conhecimento, como eu costumo dizer, aqui dos nossos podcasts disponíveis lá no Instagram, onde eu faço algumas interações, converso mais com vocês. É uma maneira da gente estar cada vez mais conectado. Certo? Dito isso, sem mais delongas, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, Mário Bini, diretor de negócios da MS Mais Esportes, que cuida da carreira de jogador de futebol, né, e muito mais coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Mário, seja muito bem-vindo ao Rolling Talks. Fala, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você e vamos bater um papo aí, né? Conversar um pouquinho sobre futebol, sobre marketing, sobre conexão com marcas, enfim. Vamos bater um papo, cara. Com certeza, vai ser muito massa. E, Mário, além dessa questão toda do futebol, eu vou querer entrar também no assunto lance de craque contigo, porque eu sei o quanto é importante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é um evento que o D'Alessandro... Vamos começar pelo lance de craque, então. Vamos embora. Aqui é um evento que o D'Alessandro promove já há alguns anos, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O ano passado foi a primeira vez que não foi no Gigante da Beira-Rio. Exatamente. Aqui foi no estádio Alfredo Jaconi. Para quem não é do Rio Grande do Sul, o estádio Alfredo Jaconi é lá em Caxias do Sul, o estádio Juventude. Como é que é trabalhar no lance de craque, cara? Cara, trabalhar no lance de craque foi muito legal. É muito gratificante, porque quando tu trabalha com social, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, cara, é algo que é gratificante, né? Eu, ano passado, fui convidado para integrar a equipe do lance de craque, até então eu não participava. Aceitei de imediato o convite que o Guilherme me fez. Começamos a projetar o evento, e era um grande desafio, né? Porque o lance de craque estava sem ser realizado desde 2019. Tá? Então tinha um hiato de 5 anos sem realização, porque o D'Alessandro... Por causa da pandemia, né? Pandemia, o D'Alessandro não estava em Porto Alegre nos outros anos, enfim, o único ano que foi possível fazer foi ano passado. Então a gente tinha um hiato de 5 anos, era a primeira edição fora de Porto Alegre, tá? E, além disso, tinha enchente, né, que prejudicou muitas empresas, o potencial de investimento. Então, a gente tinha uma grande dúvida de como ia ser, né, esse evento, se ia dar certo. E a gente teve uma grata surpresa, porque a gente bateu recorde de parceiros envolvidos. Se eu não me engano, foi recorde de captação de patrocínio também. Então, assim, aquilo sinalizou para a gente que era momento de fazer algo mais, que não precisava ser somente um jogo. Não que um jogo seja coisa pequena, porque é uma operação gigante, mas que a gente podia... Sim, porque vocês trazem lá no lance de craque gente de todo mundo, né? Exatamente. E são nomes... tarimbados, todo mundo conhece. Sim, sim. Que o Recoba já jogou, o Álvaro Recoba, meu amigo do D'Alessandro, né? O Rubem Paz. Sim. E aí são, claro, até figuras mais próximas aqui, da dupla Grenal que joga, Marcelo Groy. Sim. O Jeromel jogou vários. Sim, Pedro Rocha a gente trouxe ano passado também. Então, assim, até para quebrar essa coisa de Grenal, porque é algo muito maior do que uma rivalidade Grenal, né? Então, a gente tinha todos esses desafios. É uma operação que leva praticamente o ano inteiro para você fazer a captação dos patrocínios, fazer o ajuste do jogo, fazer toda a organização, que quando chega ali no final do ano, é muita coisa envolvida. Mas o trabalho ele acontece praticamente ao longo do ano inteiro,
porque você tem todas essas operações para fazer para que no dia dê tudo certo. Logística de transporte aéreo, hospedagem, alimentação, toda essa questão e a captação de patrocínio, né, que é o principal. Sim, para subsidiar essa vinda toda. E para conseguir gerar recurso que seja doado, né, porque o objetivo principal é o social, né. Então, diante de todo esse contexto, a gente olhou para dentro e falou assim, cara, vamos fazer mais. E a gente criou esse ano o Instituto Lance de Crack. Então agora o Lance de Crack ele deixa de ser somente um jogo e ele vira um instituto com atuação permanente, com o foco de auxiliar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então hoje a gente tem projetos permanentes e grandes eventos dentro do Lance. Tá? Como projetos permanentes a gente tem hoje rodando escolas de esporte, a gente tem a primeira unidade acontecendo ali no Pão dos Pobres, onde a gente atende 120 crianças com aulas de futebol nas segundas e nas sextas. Só que não é só aula de futebol ocupação do tempo. A gente pensou toda uma metodologia para que realmente a gente utilizasse o esporte como ferramenta de inserção social. Então a gente tem psicólogo, a gente tem pedagogo que desenvolveu a metodologia de ensino e relacionamento, a gente tem um coordenador técnico que desenvolveu a metodologia de treino e a gente tem até uma advogada que dá orientações de noções básicas para essas crianças sobre comportamento, sobre como se posicionar em rede social, dá algum tipo de suporte se acontece algum tipo de violência dentro da família. Então trabalha todo mundo integrado para que os professores e todo mundo que está envolvido no projeto tenham acesso à melhor informação e saibam lidar com a parte esportiva, obviamente, mas também com todo esse trato que é necessário para cuidar da vida dessas crianças e adolescentes. Tá? Então, a gente... Pô, que bacana isso. Eu não sabia, né, que o Lance de Crack tinha virado um instituto, então eu acho muito uma iniciativa espetacular da parte de vocês todos que são envolvidos em relação a isso. Sim. E aí, não só essa questão do Instituto, mas olha a profundidade que Sim. tu está trazendo para a gente aqui. Né, em relação a ter advogado envolvido, pedagogo, psicólogo, que é de fato se preocupar com as crianças. Exatamente. E aí, agora eu entendo, como tu diz assim, não é só um jogo, né? Quando o Lance de Crack ele vira um instituto, o jogo é um evento do calendário do instituto. Exatamente. Né? Ele não é mais como quando o D'Alessandro criou o jogo para arrecadação de doações para instituições, né? Asilo Padre Cacique, enfim. Todos o próprio Pão dos Pobres, ali onde é a nossa primeira unidade, já foi contemplado com doação de recurso e é legal que no ginásio, onde tem as aulas, tem uma placa do Lance de Crack, agradecendo ao Lance de Crack, porque parte do recurso que foi doado pelo Lance de Crack foi para a reforma do ginásio. Foi para fazer o ginásio. Que bacana, né? Legal, né, que cara? Bacana, muito bacana. Legal. E me diz uma coisa, Mário, como é que tu entrou no Lance de Crack? Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu esse negócio? Cara, tu já trabalha com atletas, né? Sim. Eu entrei no Lance de Crack porque eu tenho minha agência de marketing esportivo, comunicação e marketing, a MS, e existe uma outra agência aqui que é a do Guilherme, que é a TXT, e nós somos parceiros de negócio. Eu brinco que a gente nunca foi concorrente, né? A gente é parceiro de negócio. E o Gui trabalha cuidando da imagem do D'Alessandro. E eu de outros atletas. Só que, eventualmente, a gente interagia com oportunidades de campanhas publicitárias, algum tipo de situação onde tinha essas oportunidades. Daqui a pouco uma marca vinha para mim, pedia orçamento para um atleta e queria conversar com o D'Alessandro. Eu conversava com o Gui, a gente ajustava e fazia o negócio em conjunto. Ou daqui a pouco surgia a possibilidade de uma demanda de orçamento para ele, de algum atleta que era meu cliente. Fazíamos da mesma forma. Então, assim, uma relação muito honesta, muito transparente, de parceria por duas empresas do mercado. Então, essa relação acabou se ampliando dentro desse sentido. E no ano passado o Gui me convidou para ser parte do Lance de Crack, para dar um apoio para eles lá e desenvolver o trabalho em conjunto. Então foi assim que começou o meu envolvimento de maneira mais direta e a minha participação dentro do Lance de Crack. E tu é carioca, né, Mário? Sou. Mas pra quem não percebeu ainda. Mas o sotaque tá meio misturado. O sotaque tá misturado. Um cariúcho. Praticamente. E o que te trouxe pro Rio Grande do Sul? Trabalho. Trabalho. Dupla Grenal, digamos assim. Exatamente. Pra quem tu trabalha hoje, Mário, da Dupla Grenal? Não sei se quiseram falar. Claro, não tem problema. Vamos lá. Eu trabalho no Grêmio pro Kahneman, pro Vila Sante, pro Marcos Rocha, pro Grando. Eu acho que são esses. E o Natan foi embora, agora foi pro Remo.
E no Inter eu trabalho com o Bruno Henrique e com o Ivan. Bruno Henrique e o Ivan. Bacana, o Natan foi pro Remo, lá em Belém do Pará. Foi. Cara, é uma torcida que cobra, assim, porque eu vou muito a Belém, né, por causa do escritório. A torcida do Remo, a torcida remista, como eles falam lá. Olha, a torcida remista fica muito em cima. Fica. Tá? E aqui, muito embora eu tenha uma afeição maior pelo Papão da Curuzu, pelo Paysandu lá em Belém, todos os amigos que eu tenho lá, eu tenho inclusive uma camisa do Paysandu que eu ganhei, eu só tenho uma afeição maior pelo Paysandu. Porém, a torcida do Remo, segundo pesquisa, a torcida do Remo é maior. E o estado do Pará é enorme, então o Natan vai ter que correr bastante lá para as coisas darem certo, mas que bacana. Mas eu acho que vai dar certo sim, até porque ele vai entrar num time que está entrosado, está encaixadinho ali, tá... O time tá bem, né, na competição. E quem que é o diretor de futebol lá é o Marcos Braz, Marcos Braz, que era do Flamengo. Eu vi que o Remo levou o Jorge também, lateral esquerdo. Não sabia, não tinha visto. O Jorge que jogou no Santos. Jogou no cria do Flamengo, né? Cria do Flamengo. Flamengo, acho que jogou no Fluminense também. O Fluminense eu não sei. Mas o Jorge eu vi que foi no Santos. Era bom jogador. Também. E me diz uma coisa, Mário, como é que é trabalhar com esses caras assim? Cara, que existe uma complexidade, né? Exato, assim, a gente desenvolve um trabalho bem completo ali na área de comunicação e marketing para os atletas, né? Então a gente tem uma agência onde tem assessoria de imprensa, produção de conteúdo e gestão de rede social. Eu tenho fotógrafo nos principais estádios fazendo cobertura fotográfica dos jogos. Eu tenho edição de vídeo, enfim, toda essa parte também. A parte de captação de patrocínio para campanhas publicitárias, enfim. Isso para o atleta. Para os atletas. Quando os caras estão jogando de chuteira preta é porque tu está negociando um patrocínio para eles. Pode ser. Às vezes, muitas vezes passa por nós, outras vezes não, tá? Às vezes a marca vai direto, também fala direto com os atletas. Tá? Então, assim, principalmente ali Adidas, Nike, Puma, eles têm os contatos direto, né? Então, eles vão direto no jogador. Exatamente. Só que quando a gente fala de marcas, eu falo mais relacionado a campanhas publicitárias. Então, cara, quando tu vê lá o comercial que o cara apareceu, ou uma campanha publicitária no Instagram do cara, isso aí normalmente passa por nós, né? Um contrato com uma Bet, alguma coisa nesse sentido, que hoje está muito na moda. Demais, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um tema delicado, né, Bet? Sem dúvida. Então, sem assim, dúvida. Tem que ser muito organizado. Recentemente teve a CPI. Né? Exatamente. Claro, não foi especificamente a questão das bets foi a regulamentação, né? Mas do lado do jogo do Tigrinho, que teve envolvimento lá, que a Virgínia foi dar depoimento. Exatamente. Enfim, de fato é um tema mais delicado, até porque eles expõem a marca deles. Eu sei que o Marcelo era da Sporting Bet, que hoje patrocina o Palmeiras. Sim. Acho que o Thiago Silva também é de uma outra bet. Sim, o Thiago Silva tá na Superbet. Superbet. Tá. Então, na verdade é um tema que, eu não digo que ele é delicado, mas ele é um tema que tem que ser analisado com bastante cuidado e tem que ser feito com muita responsabilidade. Porque, por exemplo, os contratos de patrocínio normalmente são para divulgação das marcas. O jogador ele não pode, de maneira alguma, indicar a aposta em algum jogo. Tá, porque isso imagino. Exatamente. Totalmente legal. Exatamente. Então, assim, tem que ser analisado e aí requer uma estrutura importante, jurídica, de alinhamento. Então, assim, para tu entender como é que é complexo, né? Precisa ter um jurídico muito bem alinhado, tanto da empresa quanto da agência que está... Cuidando da carreira Cuidando da carreira não, da imagem. Perdão. Carreira quem cuida são os empresários. E a gente precisa ter um conhecimento também do que pode ser feito, o que não pode, para produzir o conteúdo adequado. E que esse conteúdo ele seja bom para a marca, bom para o atleta e que não traga nenhum tipo de prejuízo para a imagem. Né? Então, principalmente na questão de bet, né? Os outros contratos não é tão delicado, mas obviamente precisa ter um cuidado para não se fazer nada que daqui a pouco seja um prejuízo para quem está envolvido ali, né? Tipo, como por exemplo, sei lá, um atleta profissional envolvido numa ação de uma hamburgueria. Exatamente. Vai totalmente contra, né? Bebida alcoólica. Cara, tudo isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, o atleta ingerindo bebida alcoólica durante o campeonato é complicado. Eu já tive algumas situações onde uma marca de bebida me pediu para um atleta participar, só que era tranquilo, porque não tinha ele ingerindo bebida ou indicando o conteúdo. Era simplesmente a marca exposta enquanto ele fazia uma entrevista. Né? Então ia aparecer a marca no fundo, como se a gente estivesse aqui,
e uma marca de um patrocinador teu aparecesse aqui atrás. Então, assim, esse tipo de situação... Totalmente tranquilo. Agora, se aparecer o jogador bebendo ou oferecendo, querendo que... Aí já fica complicado. Sim, já fica mais difícil, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Mário. Quando é que tu decidiu fazer isso da tua vida? Cara, eu sempre fui apaixonado por futebol, tá? Sempre. Então, assim, e eu sempre acreditei que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, senão a gente não vai trabalhar bem. Não dá pra tu acordar todo dia chateado, incomodado, porque tu tá indo fazer alguma coisa que tu não gosta. Então, em final de 2012, início de 2013, através de um grande amigo meu lá no Rio, eu comecei a entrar no mercado, mas entrar no mercado mais... Naquela época estavam construindo os estádios, né, para fazer... Copa do Mundo. Exatamente. E a ideia era começar a trabalhar para os estádios, né? Porque ia ter muito aproveitamento comercial, venda de camarote, venda de espaço publicitário. Então, a minha entrada no mercado se deu para fazer essa parte comercial para as arenas que estavam sendo construídas, né? E aí, depois, em final de 2015, os meus sócios na MS me convidaram para entrar para a agência, né? A agência tinha sido recém-inaugurada e eles entendiam que precisavam de alguém com essa pegada mais comercial, que fosse conectar marcas à imagem dos atletas, e me convidaram para entrar na agência e ser sócio deles. E eu aceitei de imediato. E hoje sou muito feliz fazendo Super isso. realizado. E quem foi o primeiro atleta que tu agenciou? Agenciou não, né? Que tu agenciou, tá? Cara, não tá errado o termo. É um que virou um grande amigo, inclusive, o Alex, que era do Inter. O Alex Rafael? O Alex Rafael. Ele foi o nosso primeiro cliente. Uma rica de uma canhotinha. E um baita de um cara. Hoje tá no Sport TV, né? Tá. E continua nosso cliente, né? Ele, no Sport TV, hoje a gente trabalha com ele e com o Richarlison. Que bacana, muito bacana. O Alex é um grande cara, assim, ele sempre foi notado justamente por isso. Sim. Ele viveu aqui os anos dourados do Internacional, né? Sim. Onde eu lembro que quando ele foi contratado, o Alex foi o maior investimento da história do clube. Não comprado do Guarani de Campinas. Sim. Né? Eu lembro que na época o Neto ficou muito louco porque o Guarani vendeu o Alex. Sim. Mas e aí, enfim, o Alex ele começa meio cambaleante no Inter, né? Porque ele veio para ser lateral esquerdo. Sim. Né? Era algo assim, não vou me recordar ao certo. Nós estamos falando aqui de 2005, talvez. Eu acho que 5, porque ele ganhou a Libertadores em 2006. Sim, a Libertadores ganhou, era titular. E aí ele não foi pro Mundial porque ele foi... Não, ele foi pro Mundial. O Alex jogou, foi campeão do mundo. Não, acho que não. Foi campeão do mundo. Essa parte eu te afirmo que o Alex foi campeão do mundo. Né? E o Alex foi campeão do mundo e depois logo ele sai, salvo engano, pro Spartak Moscou. Sim. Assim, ele sai, depois ele volta, né, ali daí ele volta, fica no clube e logo depois que ele volta, chega o D'Alessandro. Sim. Eu lembro que o D'Alessandro, o Beto está me confirmando aqui, mostrou uma foto do Alex beijando a taça do Mundial. Jogou o Mundial. E o Alex era o camisa 10, por isso que o D'Alessandro chega com a 15. Entendi. E aí o Inter faz uma grande jogada de marketing, que foi fazer com que a camisa 15 virasse uma camisa de desejo dos colorados. Sim. Então, assim, o papel do marketing está totalmente ligado. Né? Exatamente. O marketing ele tem que trazer as oportunidades e fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, hoje é uma receita grande que tu vai olhar hoje faturamento de clubes, os clubes que trabalham bem o marketing é uma linha de receita que não tem como ser desprezada. Porque hoje, através de marketing, tu vende camisa, tu fecha contratos de patrocínio, tu cria novas experiências, tu divulga teu programa de sócio. Então, assim, olha quanta coisa está envolvido dentro do marketing. Tu tem as TVs no YouTube hoje em dia, que podem ser vendidos patrocínios, podem gerar resultado financeiro também com as visualizações. Então, assim, cara, não dá para tu fechar o olho ou tratar o marketing dentro do futebol como algo pequeno. O cara que faz, quem faz isso tá deixando dinheiro na mesa. Com certeza, fadado é sucesso. Inclusive para ti que está assistindo esse ByTP com o Mário aqui, se tu voltar uns 2 ou 3 episódios atrás, eu não vou mais lembrar de cabeça, teve episódio com o Alexandre Godoy.
né, que é diretor de negócios B2B do Internacional. Eu conheço o Godoy. Né, uma figuraça, dividiu aqui com a gente bastante sobre a experiência dele. Falou bastante sobre o Valen Bar também, que é um bar temático aqui de Porto Alegre. Mas trouxe várias questões justamente sobre sobre esse ponto que tu acabou de falar, Mário, ele trouxe aqui um case do Zé Delivery. Sim. Né, dos packs de Brahma que o torcedor pede, né, uma parte da receita dos packs de Brahma vai diretamente para os cofres do clube. Né? E essas informações todas são o que o marketing gera para o clube. Né? Exatamente. Mas e aí, em relação aos atletas, como é que funciona isso? Como é que funciona trabalhar para eles essa parte de marketing em si? Como é que funciona o serviço da agência? Para mim é muito legal porque é a minha pasta dentro da agência, né? Então eu coordeno junto com o Rodrigo, que é meu sócio, toda essa parte de captação de marcas para os atletas. E como a gente já faz isso há muito tempo, a gente está desde 2015, 2016 fazendo isso, é engraçado que a gente acabou meio que virando a agência das marcas. Então hoje muitas marcas, quando vão fazer alguma campanha publicitária com os atletas, me chamam. Cara, muitas de roupa é normal, né? Sim, quem está conectado com o universo do atleta, que no campo e bola ali, Adidas, Nike, Puma, falam direto. Sempre. Agora, eu digo assim, às vezes os caras fazem, o pessoal da Armani. Sim, né? sim. As marcas vestem campanha hoje. De óculos, exatamente. Escuros, o Ray-Ban. E tu pega hoje, cara, são várias empresas. Então, assim, algumas, cara, Mercado Livre, cara, é uma empresa que está muito dentro do futebol hoje em dia, né? Então, assim, outra, Ambev, tá, cara, total, o tempo todo. Só que aí o que acontece? Esse Mercado Livre é complicado, né? Imagina. Claro, pro Gabriel Mercado do Inter aqui daria certo, né? Mas se um goleiro faz propaganda do Mercado Livre, vamos dizer que ele entrega todas, né? Aí, cara, como é que tu faz? Mas isso aí eu acho, cara, assim, ó, dependendo do mote da campanha, fica diferente. Fica diferente. A gente fez uma campanha com eles que foi muito legal na final do Campeonato Paranaense, onde a chuva de papel picado da comemoração do título era cheia de cupom do Mercado Livre. Então a gente... Nossa, que diferencial. Muito legal, muito diferente. E aí, cara, Imagina se fosse no Beira-Rio isso. A quantidade de descontos que seriam dados naquele jogo contra o Flamengo. É verdade. Onde eu estava presente, lá no camarote com o Bruno Lara, um grande parceiro. Muito obrigado pelo convite. Tenho frequentado o camarote com o Bruno lá, grande parceiro. Estava lá assistindo em loco aqueles papéis explicados. Mas imagina, né? Mas foi uma ação diferente. Né? Uma ação diferente e ninguém que vê a campanha imagina os bastidores e o trabalho que dá para isso acontecer, né? Porque para acontecer a chuva de papel picado no título, tu não sabe quem vai ser o campeão. Né? Então, assim, como é que tu vai fotografar o papel picado na camisa do jogador, na testa do jogador, sem saber? Então, cara, a gente teve que fazer todo um trabalho. É complexo, né? A gente teve que entrar em contato com os 2 clubes finalistas para alinhar com eles a campanha, caso um fosse campeão. Alinhar com os atletas que iam participar da campanha, sendo os modelos da campanha, para que aquilo tudo, na hora que acabasse o jogo, pudesse ser feita a produção de conteúdo. Aí todo o conteúdo foi produzido e foi postado no mesmo dia, divulgando, e ficou rodando, acho que uma semana, com impulsionamento, toda a parte de tráfego daí feita pelo Mercado Livre para ampliar o resultado. Então, mas como eu estava te falando, que tu me perguntou como é que é trabalhar isso para os atletas, cara, é muito legal, e como a gente está há muito tempo no mercado e fazendo esse tipo de trabalho, hoje em dia as marcas me demandam esse tipo de iniciativa. Então, cara, eu vou fazer uma campanha tal, me conecta com jogadores, e alguns desses atletas não são meus clientes, né? Obviamente eu sempre valorizo e procuro indicar os meus clientes, mas quando a marca já chega com um pacote de nomes fechado, eu vou, através das conexões que a gente tem dentro do mercado, chego nesses caras e viabilizo para a marca. Esse é o meu papel. Eu sou um facilitador. A marca precisa de alguém que faça esse trabalho, que conecte com o universo, que entregue orçamento e entregue a campanha e entregue o envolvimento do atleta. Geralmente eles chegam através de vocês. Não só a gente, né? Tem outras empresas no mercado que fazem isso também, mas a gente tem uma participação legal nessa fatia do mercado. Até porque eu acredito que os atletas são muito fiéis, né?
Alguns sim, tem uns caras que são muito fiéis, tem uns caras e é o que tu falou aí do Alex Rafael, que tu trabalhou com ele no Inter. Exatamente. Ele chegou no Inter em 2004. Exatamente. 21 anos de parceria. Exato. Não, mas a gente começou a trabalhar com ele em 2016. Bom, tranquilamente. Quase 10 anos de parceria, também é muito tempo. Não, tem caras que são muito diferenciados, né? Então, e é aquilo que eu te falei, com postura dentro do mercado, tu consegue acessar qualquer um. Porque a gente nunca tentou atravessar, roubar cliente ou tentar falar direto com o jogador e excluir a assessoria dele. Então, assim, e assim nasceu até a minha relação com o Lance de Crack, né? Por uma relação de parceria com... Uma concorrência. Exatamente. Então, assim, hoje a gente faz muito esse trabalho e é um trabalho importante porque, principalmente ali no momento de pandemia, esse mercado estava engatinhando no Brasil. Tá? Era um mercado novo ainda, todo mundo tentando entender. Mas quando teve a pandemia, a gente teve um fator de aceleração desse mercado. Porque todas as marcas tinham a estratégia desenhada já para ano inteiro, com um monte de conteúdo produzido, com um monte de campanha publicitária pensada, desenhada, que não fazia mais o menor sentido. Então, assim, todo mundo teve que vir para dentro de casa redesenhar o que eu vou fazer. Uhum. E aí se começou a olhar muito para o Instagram, para as redes sociais, porque estava todo mundo dentro de casa, era o único jeito de produzir conteúdo. Aquilo ali, esse movimento naturalmente ia acontecer. Só que eu acho que ele foi acelerado pela pandemia. E aí, dali em diante, cresceu muito o volume de campanhas publicitárias envolvendo a imagem de atletas, porque, cara, as marcas começaram a olhar, não, peraí, o orçamento para fazer isso é mais barato do que eu investir numa mídia tradicional na TV. Uhum. Eu tenho toda a parte de análise de dados que o... Consegue metrificar, né? Tu consegue medir o teu investimento, que antigamente tu não media. Óbvio que, tu vai botar uma campanha em TV, em rede nacional, tu sabe que tu vai ter uma visualização absurda, o impacto é grande. Mas é muito mais reforço de marca, né? Exatamente. Já a rede social tu consegue ver ali. Tu consegue ver através do relatório ali dos analytics tudo que o perfil te entregou. Né? Então, aquilo ali acelerou muito e hoje tu vê que a maioria das campanhas estão dentro da rede social. Sim. Tu tem campanhas dentro da TV ainda, obviamente tu tem anúncio, mas assim, o volume de ações dentro da rede social... é muito maior. Cresceu muito, cresceu muito. Sem sombra de dúvida. Me diz uma coisa, Mário, tu falou fora do país. Aqui no Brasil esse mercado estava engatinhando. Vocês trabalham com alguém fora do país? Trabalham com atletas fora do país? Trabalhamos. A gente hoje trabalha com o Ederson, que está na Atalanta. A gente trabalha com o Rômulo, que está no Tigres. Rômulo que jogou no Inter, o primeiro volante. Isso. A gente está com o Guerreiro. Paulo Guerreiro. Exatamente. O Oscar está no Brasil hoje, mas já trabalha... Durante todo o trabalho na China estava com a gente ainda. Então, assim, a gente tem alguns atletas fora do país, sim. E qual é a complexidade de se relacionar com colegas de outro país? Cara, na verdade, não é tão... Porque, assim, tem alguns serviços que é mais difícil. Sim. Na verdade, assim, a gente acaba que não tem tanto relacionamento, é mais a questão da imprensa. Uhum. Tá? Quando você trabalha a parte de imprensa de um atleta, você, obviamente, vai ter que falar com a assessoria de imprensa do clube, com algum jornal, daqui a pouco um jornal italiano que queira fazer uma entrevista com o atleta, por exemplo, o Ederson que está na Atalanta, mas assim, o volume não é tão grande, porque lá, normalmente, essa parte de imprensa fica mais direcionada para o próprio clube. É Sim. O clube que organiza, diferente daqui do Brasil, que tem todo esse alinhamento. Os assessores de imprensa. Exatamente. E a gente trabalha muito a questão... Aí a parte de conteúdo é tranquilo, porque assim, a gente tem edição de vídeo, a gente tem acesso a todos os vídeos, existem plataformas hoje que te entregam todos os jogos do atleta em até 24 horas após o jogo. Então, assim, a gente contrata, tu tem o material bruto e aí os editores de vídeo da agência fazem toda a produção para aquilo virar um Reels, com trilha sonora, com efeitos especiais. Mas que o cara jogue, sei lá, em Bangkok... Consegue. Jogando na Tailândia, consegue. Hoje em dia a modernidade e o digital fazem isso. Fazem, exatamente. Conseguem facilitar a vida de um cara trabalhar mesmo aqui, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Mário, eu acho que uma curiosidade que eu tenho certeza que quem está em casa também tem. Como é que os caras chegam até ti? Na verdade, a gente que chega. Vocês é que chegam. Fazem uma prospecção ativa. É raro o atleta bater na nossa porta e querer trabalhar com a gente, né? Uhum. Mas, assim, existem várias
formas de prospecção, né? A gente tem o boca a boca, né? O dia a dia. Não é o capa, né? Mas a gente tem o boca a boca, a gente tem relacionamento com empresários, a gente tem relacionamento com atletas, e tem o trabalho que mostra muitas vezes, né? Então, assim, virou referência na questão de campanha publicitária, isso desperta interesse, faz um trabalho de assessoria de imprensa bom, então também se valoriza. Então, assim, é um mercado, digamos assim, bem fechado, né? Então, quem está dentro desse mercado sabe, tem os acessos, né? Então, muitas vezes a gente aborda os atletas, oferece trabalho, mostra, apresenta, pede para um colega daqui a pouco dar um empurrãozinho. Sim. Então, toda essa ponta, e sabe? Conversar um pouco mais, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Mário, a gente fala muito aqui no Running Talk sobre atendimento, né? Sobre negociação, inclusive sobre vendas, né? E quando a gente fala em prospecção, a gente está falando vendas pura e simplesmente, né? Qual é o peso que tu dá para uma indicação? Eu tenho certeza que absurdo. Muitos desses caras, eles chegaram a ter tipo por indicação de outros atletas. Assim, ó, a indicação, ela é fundamental. Porque eu me aproximar de um atleta que eu não conheço e dizer que o meu trabalho é bom, ele pode acreditar. Tem um valor. Agora, uma pessoa do círculo de relacionamento dele, que ele tem confiança a falar, muda totalmente a visão dele. É muito mais fácil ele me dar atenção e ouvir o que eu tenho para falar para ele quando alguém do círculo de confiança dele indicou. A chance de conversão, ela se torna muito maior. Então... Sim, faz toda a diferença. Né? Claro que faz. Ainda mais no meio do futebol em si, né? Exatamente. Onde, como tu falou, o círculo é muito fechado. O círculo é muito fechado. E outra, assim, ó, o jogador de futebol, ele, com razão, ele é muito... desconfiado. Porque muita gente tenta se aproximar para oferecer oportunidades que, na verdade, não são oportunidades. Então, assim, é papel e dever deles realmente serem desconfiados e terem cuidado. Porque, como circula muito dinheiro e são pessoas públicas, muita gente tenta se aproximar para tentar oferecer alguma coisa, sabe? Então, quando tem alguém dentro do relacionamento deles, que vive essa realidade deles, que indica, não, fala com ele porque o negócio é legal e tu vai gostar. É diferente. Sim. Ganha peso. Com certeza. Né? E qual é a importância que tu dá hoje, Mário? Eu sei, né, na MS vocês trabalham assim, mas o que está na esteira de produtos de vocês para o atleta profissional que chama a atenção dele em relação ao que tem que ser feito? Cara, eu vejo que a gente tem hoje a questão de campanhas publicitárias, marcas, conexão com marcas. Principal. Chama muito a atenção. E a questão que eu vejo também hoje eu vejo muito essa questão de foto e vídeo, tá? O cara ter foto dos jogos dele, a gente ter fotógrafos contratados nos principais estádios do país para fazer cobertura fotográfica deles, a gente ter essa parte de conteúdo para rede social também é algo que hoje para eles desperta muito interesse. E fora do país, quem ou melhor, fora do país tu já disse, né? O Sul é meu país, né? Quem é que vocês trabalham fora do Rio Grande do Sul? Danilo Fernandes, eu estava falando antes do Danilo aqui, que foi goleiro do Inter muito tempo. Danilo, né? A gente trabalha com o Everton do Palmeiras, a gente trabalha... O Everton, goleiro. Goleiro. A gente trabalha com o Oscar e com o Luciano ali no São Paulo. A gente trabalha com bastante atleta. A gente está atendendo hoje cerca de uns 60 e poucos atletas dentro da empresa. Entendeu? É bastante gente. Porque os atletas hoje em dia, eles são CNPJ, né? São, até para ter o contrato de imagem com o clube, eles são obrigados a ter um CNPJ, né? Sim. Então, realmente eles são um CNPJ. Eu digo assim, no sentido de que eles são a própria empresa de fato, né? Exatamente. Assim, e entender isso, a complexidade que mora atrás dessa função, ela é grande. Enorme. Até porque a gente está falando de uma empresa que tem data para começar e data para fechar as portas. Exatamente. E tem que aproveitar muito bem, né? Porque a carreira do atleta, ela acaba cedo. Muitas vezes, quando um profissional está atingindo a maturidade profissional dele, que é ali com seus 30 e poucos, 40 anos, que é onde tu realmente chegou apanhou um pouco, sim, aprendeu, chegou, o cara tá acabando, né? E aí, tu vê que todo jogador fala que ele morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar e morre quando realmente acaba a vida. E hoje é muito legal também fazer esse trabalho, que tem muitos atletas hoje olham muito para o pós-carreira e hoje ele não se aposenta e vai para a praia jogar futebol.
Ele se aposenta no futebol, mas o cara que lida bem com isso hoje, cara, pode trabalhar sendo empresário de jogador, não precisa sair do universo, pode trabalhar como comentarista, pode trabalhar, enfim, tem uma série de oportunidades aí, uma série de situações que antigamente não se olhava tanto para isso, né? E hoje... Até na parte técnica, né, Marcos? Exatamente. Sim, o Flamengo agora, recentemente, tem lá o Felipe Luiz, né, que é ex-atleta como treinador, mas me chamou a atenção, eu não lembro se foi nos duelos contra o Inter que eu vi, ou se foi alguma partida que eu assisti do Flamengo na televisão, que o Rodrigo Caio tá lá comissão. Também agora, como comissão. O Rodrigo Caio tá na comissão técnica. E a função dele é treinador de zagueiros, né? Ele treina a bola parada. Treinador de bola parada, perdão, não é treinador de zagueiros, treinador de bola parada. É treinador de zagueiros, salvo engano, o Vasco da Gama teve há muitos anos atrás, quando contratou o Mauro Galvão para treinar especificamente os zagueiros. Né? Mas tu vê treinador de bola parada. Então, olha o nível de detalhamento, que as coisas estão chegando. Exato. Né? E as possibilidades para o atleta no pós-carreira. Com certeza. Então, tu falou aqui da questão do ex-atleta que vira comentarista, tu falou do Alex do Richardson, que trabalha com vocês. Né? A gente tem o Denilson, que está na televisão também. Que esse foi um dos pioneiros, né? Não ele fez bem um comentarista. Bem, né? E fez muito bem essa transição. Ele abriu o mercado para muita gente, né? Porque ele começou e ele, cara, voou. É impressionante a força que o Denilson tem. Show, né? Literalmente. Ele abriu porta, ele foi capinando ali, né? Sim, foi um dos caras que fez toda a diferença. Exatamente. A gente está falando do treinador, né? Deu o exemplo aqui do Felipe Luiz, e tem inúmeros, né? O próprio Renato Gaúcho, né? Renato Portaluppi. E em relação ao treinador de bola parada, e aí tem muitos atletas hoje em dia que estão indo para a área de investimentos. Sim, porque é importante. Né? Para ajudar os colegas a administrar a sua vida financeira. Sim. Né? Porque ganha-se muito dinheiro num curto espaço de tempo. E pode se perder também num curto espaço de tempo. Pois é. Né? E até para não entrar em nenhuma fria, não acontecer problemas, como a gente cansou de ver, né? Muitos ex-jogadores ou jogadores até entrando em furada, investindo errado, porque é aquilo que a gente falou, né? Cara, todo mundo tenta se aproximar para oferecer alguma coisa para esses caras. Então, assim, tu tem que ter uma blindagem patrimonial, tu tem que ter ali um suporte para isso, e alguns desses atletas acabam se tornando parceiros dessas empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? É um trabalho muito importante também para quem está nesse ecossistema do futebol, né? Não, e é um ecossistema que abrange, olha, uma sociedade inteira. Exatamente. Um clube de futebol, ele monetiza a economia daquela cidade de uma maneira assustadora. Com certeza. Né? Seja lá o Inter e o Grêmio aqui em Porto Alegre, mas lá o São Luís de Juí, lá em Juí, né? O Guarani de Bagé, posso falar do Guarani de Bagé porque é minha esposa, que o Mário conhece. Né? Afinal, nos conhecemos por causa das nossas esposas. Né? Numa ação de Natal, para quem está vendo o Mário aqui, essa grande figura compartilhando, conheci o Mário ano passado, numa ação de Natal que nós fizemos no bairro Restinga, onde a gente levou presentes com o Papai Noel, que o Papai Noel existe, e ele estava lá na Restinga no fim do ano passado, levando presentes para as crianças, patinete, bicicleta, tablet, coisas muito legais. Foi onde eu conheci o Mário, e nós dois éramos responsáveis pelas cestas básicas. Exatamente. Né, onde a gente estava distribuindo lá para as pessoas. Inclusive esse ano vai ter de novo, não sei onde é que vai ser, mas vai ter de novo. E entrei nesse assunto, acabei fugindo do perfil da pergunta, né? Mas assim, quando tu trabalha, né, lembrei, do ecossistema de futebol e das cidades, olha o que a pandemia fez com os ambulantes. O cara que vende camiseta de clube na volta do estádio, o cara que aqui no Rio Grande do Sul tem o Entreveiro, na volta do Beira-Rio, ali tem vários. Né, que é o sanduíche no pão, ali, sanduíche de carne, linguiça, frango, tudo dentro do pão e tal. Então, olha tudo que movimenta o clube de futebol na cidade. É um absurdo, é muita coisa. Isso sem falar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas aqui na Arena e no Beira-Rio todo final de semana no estádio, né? E assim, as pessoas que trabalham nos estádios. Sim, os staffs. Exato, cara. Nos clubes de futebol, então assim... Quando acontece uma situação como pandemia, cara, tu tem uma boa parte, o futebol fecha as portas, cara, aquilo ali tem muita gente que fica com problema. O impacto social é muito forte. Exatamente. Muito forte. Porque imagina, tem toda a questão, no Beira-Rio eu sei que tem a questão toda da reciclagem, certamente na Arena tem da mesma forma. Né? Mas a reciclagem de tudo que se utiliza ali, né? Então assim, tudo que, como tu trouxeste aqui, o futebol de fato ele é um ecossistema enorme.
Onde todo mundo tem diversas possibilidades. Eu não sei te dizer percentualmente, mas é uma das indústrias que movimenta bastante dinheiro dentro do país. Movimenta bastante dinheiro. Com certeza. E assim, até porque a gente estava falando agora há pouco de Belém do Pará, a gente estava falando do Remo e do Paysandu. O salvo engano, é a 3ª divisão que eles estão, Série C. Segunda. Série B, os dois? Os dois. Os dois estão na Série B. O Remo está disputando para subir, inclusive, para a Série A. Tá lá na frente. Lá em cima. O Paysandu já está um pouco que mais Belém merece. Sim. Belém merece ter um time na Série A. Merece. Tem muito tempo que o Remo ou o Paysandu merece, né? O Paysandu, na sua última aparição nacional, foi inclusive com o Yarley, lá naquela época onde o Boca ganhou o Paysandu ganhou do Boca, na Bombonera, gol do Yarley. Eu acho que o primeiro e único brasileiro até hoje a ser camisa 10 do Boca Juniors. Acho que é. Mas por que eu digo isso? Porque a gente teve no Brasil a Arena da Amazônia na Copa do Mundo. Que foi estabelecida ela em Manaus. Sim. O que muita gente, ou que não gosta de geografia e estuda, é que grande parte da Amazônia também se encontra no estado do Pará. Sim. A Amazônia não está restrita ao Amazonas. E Belém respira futebol. Sim. Como eu disse, como vou muito para lá, já fui muito mais vezes, é verdade. Na pandemia, eu estava em Belém quando estourou a pandemia no Brasil. Não consegui voo para voltar, saí de um hotel, fui para um apartamento. Morei em Belém, naquele momento, antes de conseguir voltar para Porto Alegre. E respira futebol. Então, assim, a gente está acostumado aqui a falar em dupla Grenal. Mas, cara, lá no Pará tem o Remo e o Paysandu, que, cara, é uma loucura. E tem uma cidade próxima a Belém que se chama Castanhal, que tem o time do Castanhal, que também movimenta a economia local. Então, a gente está falando assim, quando o Mário trouxe, cara, o que gira de dinheiro nesse universo é enorme. Exatamente. Enfim, meu querido. O pessoal da Bisturi já me avisou aqui que bateu 40 minutos. Já? Faz parte do jogo, foi o Beto. Beleza, hoje foi o Beto que avisou. A gente começa a conversar, o papo vai, flui, rapidamente, né? Passa 40 minutos. Então a gente já indo para o final do nosso papo. Mas, Mário, queria que tu desse um conselho para quem está nos assistindo através do YouTube, para quem está nos ouvindo através do Spotify, para aqueles caras que estão começando na carreira e se interessam pela área do futebol. Que se interessam, que são apaixonados por futebol, porque, como tu disse, isso é fundamental na carreira. Com certeza. Gostaria que tu desse uma dica para esses caras, para essas pessoas, para essas mulheres, que o futebol feminino está crescendo muito no Brasil. Muito. Mas para todo mundo que está nos assistindo sobre trabalhar com o futebol. O conselho que eu dou é assim, a gente tem várias ferramentas hoje e várias oportunidades dentro do futebol. Antigamente, a quantidade de profissões conectadas com o futebol ela era bem menor. Hoje em dia, como a gente bem falou aqui, é um ecossistema com diversas operações que caminham em paralelo, que tu não precisa ser um jogador de alto rendimento para trabalhar no futebol. Eu acho que todo mundo da minha época que começa a trabalhar é jogador frustrado, né? Eu nunca fui bom de bola, ainda rompi o ligamento do joelho com 18 anos, então, cara, assim, nunca tive a menor possibilidade de ser jogador por 2 motivos básicos. Um, que eu não sabia jogar direito, e outro, que se eu soubesse, meu joelho não ia me deixar. Mas hoje, quem tiver acesso à informação e buscar o que dá para fazer no futebol, cara, tu tem praticamente uma vida toda. Tu pode ser advogado, tu pode ser empresário, tu pode ser designer, editor de vídeo, tu pode ter uma agência, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, psicólogo. Então, assim, todos os segmentos, administrador, então, assim, praticamente todos os segmentos profissionais hoje podem, de alguma forma, se conectar com o futebol. Então, se o teu gatilho de paixão está dentro do futebol e você quer trabalhar com futebol, entende o que tu tem aptidão e o que tu gosta de fazer. Porque tu com certeza vai achar um espaço. E aí, cara, é dedicação e trabalho, né? Não tem muito de onde correr. Nada vem de graça, né? Com certeza, com certeza. Meu querido, muito obrigado pela participação. Que bom que as agendas bateram e deu certo. Deu certo. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito desse papo, porque futebol é a paixão do brasileiro. E trazer tu como um profissional que trabalha com futebol, com todas essas riquezas de experiências, e essas dicas para quem deseja trabalhar com isso, foi fundamental. Muito obrigado pela participação. Maravilha. Eu que te agradeço, Lucas, e sempre que precisar, chama, que vai ser um prazer a gente bater um papo. Foi muito legal. Obrigado aí, pessoal que está assistindo. E é isso. Maravilha.
Então, turma boa, vocês assistiram hoje esse baita EP aqui com o Mário, né? Então, procurem o Mário nas redes sociais. Qual é o Instagram, mano? É @Mário Abini. E tem o da agência? @MS Mais Esporte. @MS Mais Esporte, onde vocês vão ver um pouco mais, né? Para quem quer trabalhar com futebol, vai ver um pouco da rotina desse cara. Claro, né? No que tange estritamente ali as redes sociais, não vai ter negociação de marca de atleta ali, mas vai estar lá. Tá? Depois que fechar, aparece. Aí Vai eu aparecer. mostro o conteúdo produzido. Que bacana. Então, que certamente vai edificar a tua carreira, vai trazer grandes insights para ti. E o recado final que eu trago no fim do Rolling Talks de hoje, com tudo que o Mário trouxe, é a capacidade de sempre se reinventar e buscar aquilo que a gente ama fazer. Então o Mário trouxe pra gente aqui, todo mundo que trabalha com futebol talvez seja um jogador frustrado. Então ele amava muito futebol e descobriu de uma maneira que, não sendo jogador, de como ele poderia trazer para a vida dele aquilo que era a paixão, aquilo que pulsa o coração dele, que era trabalhar com o futebol, e ele conseguiu. Então, para ti que está nos assistindo hoje, saiba que, por mais que tu tenha um sonho, um objetivo muito grande, talvez se ele for inalcançável por alguma circunstância da vida, tenha certeza que tu pode de alguma maneira fazer algum movimento de carreira para que tu continue inserido dentro daquilo que tu realmente quer fazer. Espero vocês na próxima sexta, 19 horas. Antes do episódio terminar, te inscreve aqui no nosso podcast, ativa o sininho das notificações, te inscreve no YouTube, é fundamental pra gente. Como eu falei no início do episódio, já são mais de 12 mil visualizações, o que me enche de orgulho, mas eu preciso que vocês se inscrevam aqui, porque mais de 90% das pessoas que passam não são inscritas, é um problema que tu pode acabar agora, clicando aqui embaixo, se inscrevendo no canal. Semana que vem, sexta-feira, 19 horas, e às vezes às terças, a gente se vê de novo. Até mais!